Sabe aquela história que a gente ouve desde sempre? Cuidado, carne vermelha faz mal, que causa câncer, entope as artérias, diminui nosso tempo de vida. Parece até que não tem discussão, né? Um caso encerrado. Mas e se a base dessa história toda não for tão forte assim? E se as provas usadas para condenar a carne vermelha tiverem falhas? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos abrir os arquivos e reexaminar esse caso. Essa é a grande pergunta, né? Para muita gente, a resposta é um sonoro sim, algo que a gente ouve de todo lado, nos jornais, de médicos, nos guias de alimentação. Mas olha, quando o assunto é ciência, e principalmente nutrição, as coisas raramente são tão preto no branco. Todo mundo já viu uma manchete alarmante sobre carne vermelha. Isso com certeza mudou o jeito que a gente pensa sobre o nosso prato de comida. Só que a ciência está sempre evoluindo. Em 2019, surgiu uma análise, nossa, gigantesca, que simplesmente balançou essas certezas todas. E ela sugere que talvez o medo em torno da carne vermelha seja um pouco exagerado. Então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o impacto dessa nova análise, primeiro a gente precisa voltar um pouco. De onde veio essa ideia? Como foi que os cientistas chegaram a essa conclusão de que a carne vermelha era grande vilão? A resposta, em grande parte, está num tipo bem específico de pesquisa. Então, a maior parte do que a gente sabe sobre a nutrição vem desses estudos, os chamados estudos observacionais. Funciona mais ou menos assim. Os cientistas pegam um grupo enorme de pessoas, perguntam o que elas comem e aí acompanham essa galera por anos, para ver quem adoece e quem não adoece. Ninguém manda ninguém comer ou deixar de comer alguma coisa. Eles só observam e buscam por padrões. E aqui é que mora o perigo, sabe? O grande problema desses estudos é que eles mostram uma coisa acontecendo junto com a outra, o que a gente chama de correlação. Mas isso não quer dizer que uma coisa causa a outra. Pensa nesse exemplo clássico. No verão, a venda de sorvete dispara. E os ataques de tubarão também aumentam. Peraí, então sorvete causa ataque de tubarão? Claro que não, né? A causa real é o calor. Com o calor, mais gente vai para a praia e mais gente toma sorvete. Viu como é fácil confundir as coisas? É um erro clássico achar que correlação é o mesmo que causa. E foi justamente por causa dessa limitação que um grupo de cientistas resolveu fazer uma coisa bem radical. Uma super investigação. Eles decidiram pegar todas essas décadas de estudos e reanalisar tudo com um olhar muito, mas muito crítico. Vamos ver no que isso deu. E olha, não foi um estudo qualquer, não. Foi uma série de revisões sistemáticas, que é tipo um dos níveis mais altos de evidência que a gente tem na ciência. E ainda foi publicada numa das revistas médicas mais respeitadas do mundo, a Annals of Internal Medicine. Basicamente, o que eles fizeram foi um estudo de todos os estudos que já existiam sobre o assunto. E a escala é de cair o queixo. A gente está falando de dados de mais de 6 milhões de pessoas. 6 milhões. Isso veio de 70 grandes estudos diferentes, feitos ao longo de décadas, só para a gente ter uma ideia do poder e da seriedade dessa nova análise. Bom, então depois de analisar os dados de uma população que é maior que a de muitos países, qual foi a conclusão? Se preparem, porque o veredito foi, no mínimo, surpreendente. E bem polêmico também. Vamos ler isso com calma. As palavras que a gente precisa prestar atenção são certeza baixa ou muito baixa e reduções muito pequenas. Traduzindo do cientifiquez, eles estão dizendo o seguinte: olha, a gente não tem muita certeza se existe uma ligação e mesmo que exista, o efeito é minúsculo. Isso é o oposto do que a gente viu nas manchetes por todos esses anos. Vamos pegar a mortalidade por qualquer causa, ou seja, o risco de morrer por qualquer motivo que seja. A conclusão: a certeza da evidência foi classificada como muito baixa. O resumo para leigos, vindo direto deles, dizia preto no branco: não temos certeza dos efeitos. Tá, mas e o câncer coloretal? Essa é, talvez, a associação mais famosa, que mais mete medo. Pois é, mesmo aqui, para esse risco que todo mundo comenta, a conclusão dessa mega revisão foi a mesma. A certeza de que comer menos carne diminui o risco de câncer coloretal também é muito baixa. E o que quer dizer essa tal de redução muito pequena na prática, no mundo real? Vamos traduzir em números. Os pesquisadores fizeram a conta. Se a gente pegar 1.000 pessoas e elas comerem menos carne por uns 10, 11 anos, talvez, a gente veja umas 15 mortes a menos nesse grupo. E, o mais importante, eles mesmos dizem: esse número é pequeno e a nossa confiança de que ele é real
é muito, muito baixa. Ok, a essa altura, a pergunta é óbvia. Por quê? Como é que décadas e décadas de pesquisa resultaram em algo tão incerto? A resposta leva a gente de volta para o problema fundamental desses estudos de observação e para uma coisinha chamada fator de confusão. O nome técnico é confundimento residual. É basicamente a versão científica daquele problema do sorvete e do tubarão. São todos os outros fatores da vida de uma pessoa que podem estar causando a doença e que os cientistas simplesmente não conseguem separar totalmente do efeito da carne. E aqui estão os suspeitos de sempre. Será que as pessoas que comem mais carne, como grupo, também fumam mais, fazem menos exercício, bebem mais, ou têm uma dieta geral pior, acesso a um bom plano de saúde? A resposta para várias dessas perguntas é sim. E é muito, mas muito difícil separar o efeito de um bife de todos esses outros hábitos. E essa é a grande falha na evidência que a gente tem. Não estamos julgando só a comida de forma isolada. A gente está olhando para um padrão de vida inteiro. A carne pode ser só uma passageira nesse carro, sabe? E não a motorista que está causando o acidente. Certo. A gente já passou pela investigação, já vimos o veredito que surpreendeu todo mundo e entendemos a principal falha na evidência. E agora? O que a gente faz com essa informação no dia a dia? O que a gente leva disso tudo? Essa talvez seja a mensagem mais importante de todas. A análise não está dizendo que carne vermelha é super saudável e que devemos comer sem pensar. Não é isso. O que ela diz é que a certeza que a ciência tinha sobre os seus riscos foi muito exagerada. É um convite para a gente ter um olhar mais crítico e equilibrado, em vez daquele medo cego. E mais do que falar só de carne, essa história toda nos dá uma espécie de kit de ferramentas para a gente analisar qualquer notícia sobre saúde. Da próxima vez que aparecer uma manchete bombástica, vale a pena se perguntar: que tipo de estudo foi esse? Era observacional? Qual é o risco real, em números absolutos, tipo aquelas 15 mortes a menos por 1.000 pessoas, e não só uma porcentagem que assusta? E claro, quais outros hábitos poderiam estar influenciando nisso tudo? Doenças complexas raramente têm uma causa única, né? E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a base de uma das recomendações de nutrição mais famosas do mundo se mostrou tão frágil, que outras certezas que a gente tem como ciência estabelecida na nossa vida talvez mereçam um novo julgamento? A ciência é um processo de questionar o tempo todo. E talvez a gente devesse ser um pouco mais questionador também.